A arte como meio de subsistência, inclusão social e movimentações milionárias em tempos de crise. O Revista de hoje traz para a discussão o potencial do mercado de artesanato, que mais que exibir belas peças, garante o sustento de muitos brasileiros. No Brasil, já são quase 10 milhões de artesãos que movimentam por ano mais de 50 milhões de reais. A profissão que surgiu no período neolítico vive agora uma nova fase, o processo de regulamentação no país. E mais que a riqueza da matéria-prima, a criatividade do artesão brasileiro é o que sustenta esse mercado. É o que você confere comigo na visita à Feira Nacional de Artesanato, ocorrida no início de dezembro. Do colorido do Baião, o barroco de Minas, aos indígenas pantaneiros. De norte ao sul do país, a diversidade cultural do Brasil foi retratada na 26ª Feira Nacional de Artesanato em Belo Horizonte. Aqui a gente está retratando o trio nordestino, né, que é o forró pé de serra, o bumbo meu boi, que é cultura popular, né. Tem também o xadrez, tem o ritirante, que é fugindo da roça. Me inspiro muito nas obras de Aleijadinho, né? E é aí que eu monto meu trabalho, faço meu trabalho em cima da tradição de Minas mesmo. Desde quando eu comecei com arte sacra, né? E sempre nesse estilo barroco. Toda essa diversidade encanta um público crescente, que mais do que consumir os produtos, encontra nas peças um olhar diferente sobre o Brasil. O Brasil está aqui na feira, né? Então isso me encanta, e saber que cada estado tem sua cultura. Mostra a variedade do nosso artesanato, né? Da cultura brasileira, de cada região. Já comprou? Pretende comprar mais? Sai com sacola cheia? Como é que tá? Comecei. Até a hora de ir embora, acho que vou precisar de um caminhão. Com o mercado em expansão, as feiras têm sido uma boa oportunidade para quem está começando. Eu aposentei esse ano da Polícia Rodoviária Federal, sempre gostei de artesanato. E aí eu criei umas bonecas e aí eu inscrevi aqui no concurso Primeira Mostra aqui da feira, passou. E eu vim na expectativa de fazer negócios para poder me manter um ano trabalhando. E de repente, logo no primeiro dia, nem tinha sido aberto para o público, já choveu de lojista aqui querendo fazer negócio, rede de TV querendo fazer programa de passo a passo. Então está muito, muito além das expectativas. E para quem vive do artesanato não importa a distância. Conhecido como Ribamar das Santinhas, esse artesão veio do Piauí para comercializar em Minas peças sacras que, segundo ele, são únicas. Com 50 anos eu comecei a fazer esse estilo de peça, de imagem, de arte sacra, a santeira, que lá no Piauí é a santeira. Mas foi uma coisa bem que Deus me deu. Eu não sabia fazer nada, e nem aprendi com professor nenhum. Meu professor foi Deus. E aí tá aí, esse tipo aí, em todo o Brasil, só quem tem esse estilo aí é o seu Ribamar das Santinhas, que sou eu. Santinhas, qual tem mais saída, o pessoal mais gosta? É Aparecida e São Francisco. Isadora. Ave Maria, vende demais. Comércio que tem driblado a crise econômica. O setor tem se firmado com uma garantia de renda, já que em algumas regiões ele se mantém estável. Mato Grosso do Sul tem um diferencial muito grande no artesanato. E a gente, graças a Deus, a gente consegue levar isso para os outros estados e a gente tem um resultado muito bom com o lojista. Porque o nosso estado representa muito o Brasil quando se fala em Pantanal. Então, o estrangeiro, quando vem para cá, o que ele quer levar para fora, principalmente, é o Pantanal. Então, nós ganhamos muito com isso, porque hoje o nosso principal mercado está na área litorânea, principalmente nas cidades turísticas, e isso é bom para nós, principalmente nesse momento de crise. Responsável por movimentar em torno de 50 bilhões de reais por ano, o setor de artesanato discute atualmente a regulamentação da profissão, o que gera questionamentos entre alguns artesãos.
Hoje a questão da regulamentação está sendo um debate muito grande entre os artesãos, principalmente dentro da associação e até mesmo com o governo federal. Porque tem muitas pessoas dizendo que isso seria bom para o artesão. Eu, como artesã, não vejo isso como uma coisa boa para nós. Nós vamos deixar de falar sobre cultura para falar sobre profissão. E não é o que a gente quer. O artesão, ele retrata a cultura de um país e não uma profissão de um país. Cresce o mercado e junto à necessidade de capacitação desses profissionais. Sobre isso, nós conversamos agora com a Sabrina Campos, analista do Sebrae Minas. Sabrina, seja muito bem-vinda à revista. Obrigada, eu agradeço pelo convite. Bom, então, para a gente começar, vamos falar da regulamentação da lei aprovada pela presidente Dilma Rousseff em outubro deste ano. O que essa regulamentação muda na vida do artesão no Brasil? Bom, a regulamentação é muito importante porque nós tínhamos um segmento informal e com isso a gente passa a ter uma bibliografia sobre o segmento, pesquisas, dados econômicos e isso é muito importante para o artesão, porque a partir dessas informações poderão vir políticas públicas e também outras orientações que vão ajudar no desenvolvimento do segmento junto à economia brasileira. Sabrina, atualmente nós temos no Brasil cerca de 10 milhões de artesãos, muitos deles concentrados em regiões como Norte e Nordeste, que tem uma realidade socioeconômica bem crítica. E há uma relação, né, dessas regiões com o artesanato como uma alternativa econômica? Com a falta de emprego, o artesanato passa a ser uma importante atividade econômica em muitas regiões do Norte e Nordeste do Brasil, assim como repete também no estado de Minas Gerais. Porque como a pessoa tem uma habilidade, conhece alguma técnica manual, o artesanato passa a ajudar, né, na renda familiar e em alguns momentos passa a ser até a importante fonte de renda daquela família. E isso é muito forte no Norte e no Nordeste do Brasil e que vai repetir inclusive no estado de Minas Gerais e que nós temos inclusive uma secretaria, né, voltada aí para o Norte, para o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e que tem o artesanato como uma importante atividade, né, a ser desenvolvida. E em tempos de crise, que o desemprego vem aumentando no país, o artesanato seria uma alternativa para os brasileiros? Sim, porque quando a gente fala de artesanato, nós estamos falando de um produto cultural, né, de um produto histórico. E ele passa a ser valorizado não só como um presente, mas ele passa a agregar valor em outros segmentos da economia brasileira. Então, se a gente for pensar o artesanato, ele está voltado para a área decorativa, utilitários, voltado para a moda, artigos religiosos, brindes, joalherias, paisagismo. Então, o artesanato, ele entra como agregador de valor para outros produtos, inclusive industrializados. E nós vimos no VT, né, Dani, da Feira Nacional de Artesanato, que em regiões como Mato Grosso do Sul, a crise não afeta o setor de artesanato, né, porque por ser uma região onde o turismo é forte, principalmente por quem vem de fora do país, então tem aonde investir, né, porque tem quem compre a arte deles, né. Isso. Inclusive, nós participamos de duas importantes feiras de artesanato no Brasil, que é a FENEARTE em Olinda, que acontece em julho, e a Feira Nacional, que acontece em dezembro. E todas as duas feiras com um foco muito maior no varejo, e o nosso resultado foi muito significativo esse ano, apesar de toda a situação do Brasil. E já falando mais desse caráter inclusivo, nós podemos dizer que o artesanato tem essa relação direta com a inclusão social, porque tem vários projetos aí beneficentes que atuam com pessoas carentes, deficientes, e acabam sendo uma forma de atividades para ele e uma inserção no mercado de trabalho. Tem essa relação? Sim, eles buscam o artesanato pelo fato de ser um trabalho manual, né? Então o artesanato ele entra como um papel social, mas é importante que a gente perceba sempre o artesanato como uma atividade econômica, algo que vai gerar valor, né, para aquela família, para a sociedade, para o município, né, porque inclusive o artesanato faz com que aquele artesão permaneça ali naquela localidade, movimentando toda a riqueza da região, mas é muito importante, assim, tem um lado social, mas tem principalmente o lado econômico, e isso é importante até para o artesão buscar orientação, né, de ver realmente sua atividade como um negócio. E diante de todo esse potencial de mercado, como que o Sebrae atua para garantir o sustento de muitos brasileiros?
Bom, aí o SEBRAE atua, primeiro que o artesão veja a sua atividade como um negócio, quer dizer, trabalhar a questão do empreendedorismo junto ao artesão, trabalhar a parte de gestão, quer dizer, o artesão ter um preço diferenciado para atacado, para varejo, fazer um processo gerencial daquele negócio, correr riscos calculados, ter uma rede de contatos, tudo é importante, quer dizer, o artesão ele tem um negócio, até porque o artesão ele tem uma atividade muito complexa em suas mãos, né? Porque ele tem um processo criativo, ele tem um processo de produção, quer dizer, desenvolvimento de produtos, e ainda tem um processo de comercialização. Então ele tem que cuidar aí muito bem dos 3 processos. Trabalhar o design, mas o design de uma forma bem diferenciada, porque a alma do artesanato é o que vem de cada artesão, né? A criação de cada um. Então o que o design vai fazer é despertar o artesão para um novo olhar em cima da flora, da fauna, das questões culturais de onde ele vive, né? Ou seja, é um artesanato de tradição. Mas é muito importante que o artesanato não perca esse sentido singular, que é o que vem de cada um. E trabalhando também a área comportamental, porque os artesãos, muitos estão associados, né, em associações, em cooperativas, então trabalhar o artesão enquanto pessoa, enquanto grupo, e trabalhar a questão da inovação, porque o artesão, ele trabalha com matéria-prima. Então, se eu tenho uma matéria-prima, uma cerâmica que tem trinca, que quebra, fazer um trabalho de estudo daquela matéria-prima, assim como das fibras, né, e outros materiais que eles vão estar trabalhando. Você falou aí da identidade cultural e isso acaba também sendo uma preocupação do SEBRAE, né? Não só em capacitar, mas de alinhar a identidade cultural do artesanato em cada região, né? Sim, porque como o artesanato ele é algo singular, né, tem essa questão da produção limitada, então é muito importante que o artesanato não perca a sua originalidade e a identidade cultural. E em algumas situações a questão da tradição, que é aquele artesanato que vem passado aí, que é passado, aliás, né, de geração em geração e que o mercado tanto aprecia. Então, muito obrigada, Sabrina. Obrigada a vocês. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Eu encerro minha participação por aqui, mas no próximo bloco você tem a companhia de Clara Senra, que traz novidades. É daqui a pouquinho, não saia daí. O artesanato brasileiro é rico pela criatividade, que ganha contornos em diferentes matérias-primas. Pois é, e não tem como falar dessa arte em Minas sem falar da cerâmica, bem explorada aqui no estado, para dar formas a identidades e história dos mineiros. Um pouco de tudo isso pode ser conferido numa exposição no Mercado Central. Confira! Sob formas que revelam a arte, existe um processo que vai da argila à cerâmica, retratando as Minas Gerais, moldadas à mão ou no torno, pintadas ou não, as cerâmicas encantam, em cada peça, traços que mantêm viva a arte popular. A matéria-prima é a mesma para os artesãos, mas o trabalho final, esse depende do talento, da inspiração e até das histórias de cada um deles. A primeira coisa é a referência que eu trago, que é uma referência de memória mesmo, né? Meu pai era sapateiro e eu resolvi desenvolver um trabalho numa poética de pensando o rastro, o sinal, a marca que que o pé deixa no sapato. Eu transformo o barro, essa é a minha ideia. Eu utilizo esse material para criar coisas que me agradam. Eu trabalho muito com a questão floral, com a natureza, trabalho com tronco, com flor, com desenhos. Nós trabalhamos com a cerâmica de maneira mais diversificada. A gente não tem assim uma especificidade que a gente trabalhe só com ela. Mas nós trabalhamos fundamentalmente com utilitários e com algumas peças decorativas também. Formas que escondem técnicas de uma arte milenar. Quando a gente faz queimas em temperatura mais baixa, a gente utiliza a argila para fazer terra sigilata, que é um modelo muito antigo de esmalte, análogo que o pessoal usa no Vale do Jequitinhonha. Esse é o encanto da arte, o mesmo material para as diferentes formas, e assim o que seria apenas argila passa a ter rostos, identidades, tornando-se uma forma de sustento, enquanto mantém a tradição no estado. E a cerâmica você consegue desenvolver coisas com a plasticidade do barro, você consegue fazer quase que imitação de tecido, o que você quiser, né?
E através das queimas, você vai dando o resultado que você quer. Então tem queima que vai voltar mais para uma coisa parecida com ferro, outra vai, que é o racu, vai voltar mais para uma coisa mais escura, como se estivesse enterrado, craquelado, né? Que o tempo fez uma ação em cima daquela peça, né? E tem as queimas de baixa e as queimas de alta temperatura. Você vai ver que todo mundo tem um trabalho completamente distinto, então a gente consegue mostrar para um público que está habituado a ver a argila, o barro de uma forma tão primitiva, aquele dos índios, aquele do Vale de Jequitinhonha, que é respeitabilíssimo, que é a nossa origem, com esse mesmo material se transformado num objeto de arte. E é nos cruzamentos dos corredores que os atrativos do Mercado Central vão muito além dos produtos. Por trás das bancas se escondem personagens e histórias que somam valor a esse mercado. Meu nome é Percy Rosa de Miranda e sou o rei do ai, o melhor do Brasil. Eu conheço mais de ai que parte conhece a igreja. Entendeu? É saber comprar e saber vender, saber a raiz da mercadoria, de onde é que vem, que o brasileiro não sabe nada, eles não sabem nem o que é alho. Quem vende aqui no mercado, e eles não sabem nada, entendeu? Conhece nada. Pergunta ele de onde é que colhe esse alho, ele não sabe falar. Há 61 anos atrás, cheguei porque da minha terra já não tinha mais condição de viver lá. Porque aquele povo mais novo, saía tudo e ia para São Paulo, Paraná, apanhar café, cortar cana. E eu mexia com muito serviço, muita plantação. Aí não achava ninguém para trabalhar, mas igual está hoje também. Tá mesmo projeto daquele tempo, é o mesmo que tem hoje. Você não acha ninguém para fazer mais, agora está sobrando, né? Porque está perdendo emprego para diabo, né? Está aparecendo alguma porcaria por aí. Entendeu? É só porcaria, porque o bom mesmo não sai. Então não tinha condição mais de viver, você sozinho. Não é que você vai produzir. Tive que vir para a cidade grande, né? No início, verdura, ovos, rapadura e tal, essas coisas assim. E depois eu larguei aquilo e entrei nisso. Deve ter uns 50 e tantos anos que eu estou vendendo isso aí, quase 60. Dou venda a mercadoria, se precisar eu dou uma aula para ele também. Porque alho é o maior tempero que nós temos. Nessas ervas secas aí, que eles compram de 80 conto o quilo. Nunca levei aqui para minha casa. Isso aqui tempera uma leitoa, tempera uma galinha caipira, tempera todo o alho. E se o americano chegar aqui e comer uma comida nossa temperada com alho, eles deliram também. O melhor lugar do brasileiro viver. E o melhor lugar de comprar também no Brasil é Mercado Central. Aqui eles não dão muito valor, mas vem o Rio, vem o Carioca, vem o paulista, vem o paranaense, vem todo mundo comprar no mercado, que é o melhor lugar de comprar. Eu conheço quase o Belo Horizonte todo. Eles me conhecem. Uma vez eu não conheço eles não, mas eles me conhecem. Porque eles estão sempre me vendo, né? Sempre dando uma reportagem, sempre falando algum tempo, sai na televisão. E às vezes eles vêm aí, me veem e pronto, acabou. No mundo você não vai ver outro igual, não. Só eu e Silvio Santos. A história do Percy é apenas uma entre as muitas que fazem parte do Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da capital. O retrato dessa semana não poderia ser outro que não o desse lugar. O sábado e o domingo, para muitos, não teria a menor graça sem ele. Se bem que os outros dias também não. Se nos fins de semana ele é capaz de acolher os 100 mil visitantes que passam por aqui, nos dias comuns ele não perde o posto de coração de mãe. Recebe em média 30 mil pessoas diariamente e é gente de todo canto. Por esses corredores são somados os diversos sotaques brasileiros. E claro, a língua estrangeira também é bem-vinda, para dar aquela valorizada nesse que é mais que um mercado. É um ponto de encontro dos mais queridos entre os mineiros. Não é à toa que o queijo
está entre os produtos mais procurados, que a cachaçinha, essa é melhor nem falar. São muitas histórias a cada dose, por isso é bom nem começar. Por esses labirintos visitantes, que já nem são mais visitas, são praticamente de casa, mas também há aqueles que nem sequer sabem que estão em apenas uma das mais de 450 lojas desse espaço, e todos unidos pelos aromas, pelas cores, sabores e os encantos da arte. É bom demais para ser verdade, mas para o bom mineiro então, tem de tudo. Além das bancas, tem os bares, restaurantes e até uma capela, que é para não esquecer de agradecer toda essa fartura. E os milhares de visitantes que hoje cruzam esses corredores nem imaginam que estar debaixo desse teto é um belíssimo resultado de união. Criado pela prefeitura no final dos anos 20, lá para a década de 60, ele deixaria de existir, já que a administração do município pôs à venda o terreno, alegando não poder manter a feira. De braços dados, os comerciantes compraram o espaço, mas teriam ainda outro desafio: construir um galpão coberto no prazo de 5 anos, ou, acredite, teriam de devolver o terreno para a prefeitura. A poucos dias de estourar a meta, deram a lição de uma cooperativa. E viva a independência e o mercado, que nasceu no dia 7 de setembro de 1929. E está aí o resultado. Por onde já passou só a elite, hoje pisam diferentes sapatos. Que bom que é assim. Afinal, esse é que é o encanto. Encontrar nessas vias, mais que produtos, as várias faces do brasileiro. Do pobre ao rico, do engraçado ao mal-humorado. Todos unidos pelos aromas, pelas cores, sabores e, claro, por esse espaço democrático. Sobre a diversidade de sabores, neste fim de semana a Esplanada do Mineirão recebe a 5ª edição do Mineirão Gastrô. Mais de 5 restaurantes, 26 food trucks, 8 food bikes vão oferecer os mais diversos sabores ao público. Além da gastronomia, a prática de atividades físicas é a grande promessa do evento, que tem entre os atrativos pistas para carrinho de rolimã e automodelismo. E para encerrar o programa, nada melhor que uma dica natalina. Até o dia 15 deste mês, BH recebe o musical de Natal Pocket Show ao vivo. Canções natalinas são resgatadas de forma lúdica e tradicional. Durante o evento, o público presente é convidado a participar do Presépio Vivo, que faz da apresentação um momento emocionante. Mais informações no site que aparece na sua tela. Por hoje é só, mas continue com a gente pelas redes sociais e não se esqueça que no YouTube você pode rever esse programa. No próximo Revista, a gente volta com as melhores entrevistas desse semestre. Os assuntos de maior repercussão estarão reunidos num só programa. Nós contamos com você. Até lá!